Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 7 de abril, agora na Espanha, meio-dia e 28, no Brasil, 7h28 da manhã. A BTC segue aprisionada na nossa cunha triangular. Os fundos estão ascendentes aqui no 4 horas. Vocês vejam que a mínima de ontem ficou em 27.766, 766. A mínima de hoje até agora ficou em 27.785. Os fundos estão claramente ascendentes, a gente está aprisionado na base de uma grande cunha triangular. A aresta superior, nesse momento, está ali no patamar de 28.600. É muito provável que, se a gente transpassar a própria VWAP semanal, que a gente tentou fazer ontem, a gente tentou transpassar uma, duas, três vezes, não deu. Beijamos novamente a base dessa cunha. Se a gente transpassar 28.100, a gente facilmente vai buscar a aresta superior na altura de 28.600. Segue totalmente vigente a nossa figura acumulacional. No diário, a gente está desenhando, deixa eu ver se é um candle comprador ou vendedor, um candle muito vendedor, mas com um corpo real muito tímido. É meio que quase um doji, porque não tem um pavio superior, mas é um candle muito tímido, de indecisão. Se tivesse um paviozinho superior, seria um dojizinho, mas é um candle vendedor com um pavio inferior muito tímido, um corpo real também igualmente muito tímido. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando a BTC começa a desenhar essa reguinha por tanto tempo, já é o 8º dia que ela está aprisionada nesse patamar dos 28 mil dólares. Quanto mais longeva é essa acumulação no mesmo patamar, mais violenta vai ser a movimentação de escape. Então vocês podem ter certeza que em algum momento isso aqui vai explodir. Tá bom para tradar. Ontem os sinais na sala de sinais fecharam no gain. No copy trade ainda restaram alguns abertos. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais seguros na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, os promotores do caso Ducon pedem que a Binance impeça o Ducon, o fundador da Terraform Labs, que criou a stablecoin 100% algorítmica UST, que colateralizada na Luna acabou colapsando. Pedem que a Binance impeça o Ducon de liquidar qualquer ativo cripto na sua exchange. O fato é que os promotores rastrearam uma série de public addresses que o Ducon estaria usando na sua rota de fuga. Lembrando que ele foi preso há poucos dias atrás em Montenegro, um país balcânico aqui da Europa. Enfim, e o governo japonês pondera promover o esporte através de NFTs. É um novo normal. E a CBDC será usada para controle de instituições e pessoas. Segundo a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, o euro digital será usado de maneira limitada, segundo ela, para controlar pagamentos de instituições e de pessoas. Um vídeo que rolou na internet, acabou no Twitter, depois foi rapidamente apagado pelo autor da postagem, mas o fato é que não se sabe se ela disse isso em tom irônico ou de forma séria. Mas o fato é que ficou registrado que a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, falou que o euro digital será usado para controle de pagamentos de pessoas e instituições. Por isso que eu repito aqui no canal que a chegada das CBDCs, que vão rodar na blockchain do Federal Reserve ou na blockchain do Banco Central Europeu, não vai causar nenhum estrago no mundo cripto, porque obviamente os serviços de inteligência dos estados soberanos vão ter acesso a essas blockchains, se necessário for, em investigações e para controlar onde cada cidadão está eventualmente gastando o seu dinheiro, num hotel X, no bar da esquina Y, fazendo a viagem para o lugar tal ou qual. Enfim, obviamente que uma blockchain rodando num banco central de um estado soberano, obviamente será sim usada para investigações não só criminais, mas também de políticas públicas, por assim dizer. Na minha leitura, não haverá privacidade no uso de CBDCs. E as DeFis podem ser solução para isso. Quem quiser gastar anonimamente, vai para uma DeFi e ali faz a conversão para ETH, para BTC, enfim, para qualquer ativo cripto que seja.
E o payroll de março vai mostrar se o boom de contratações continua e o mercado de trabalho segue sólido ou dá sinais de arrefecimento. Vamos ver como vai sair o payroll do mês de março. E o regulador financeiro de Nova York chama as teorias criptográficas associadas ao fechamento do Signature Bank de ridículas. Segundo a representante do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, não há qualquer relação entre a liquidação do Signature Bank e a sua atividade amplamente aproximada, né, do mundo cripto, já que muitas empresas criptográficas faziam a conversão de dólar para cripto com o uso do Signature Bank. Mas a comunidade cripto desconfia que essa extrema proximidade com a criptografia tenha sido determinante na liquidação do Signature Bank. Tamanha a sanha persecutória contra a indústria cripto que está se desdobrando nos Estados Unidos. E agora, na madrugada de sexta-feira, no começo da sexta-feira, jatos israelenses atingiram e atacaram o sul do Líbano e a faixa de Gaza. Seria uma resposta a foguetes lançados por milícias libanesas. Vamos ver se isso não vai escalar para novos níveis de gravidade. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue acumulando, vocês vejam aqui no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente não consegue transpassar o patamar de 28.500, mas também não consegue perder 27.600, 27.700. Então esse é o nível de amplitude movimentacional da BTC, que basicamente há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias está aprisionada aqui nessa reguinha. E quanto mais tempo ela ficar presa nessa reguinha, maior será a violência da movimentação de escape. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic, Polkadot, Kusama. Vou fazer Filecoin e TRX, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.